Boa noite, turma. Sejam todos bem-vindos à segunda aula da disciplina de Técnica de Controle e Projeto Seis Sigma, da especialização em Engenharia da Qualidade Seis Sigma. Essa disciplina será ministrada pela professora Solange Moreira, com as turmas de Manaus e de São Luís. Lembrando sempre que nossas videoconferências são gravadas e posteriormente disponibilizadas lá no nosso canal do YouTube. Boa aula a todos. Obrigada. Obrigada. Então, boa noite a todos. Agradeço aí que vocês chegaram no horário, né? E já fizemos um trabalho prévio de separação de equipes. Então, nós formamos aí 6 grupos. O objetivo, ontem, né, eu deixei uma atividade para vocês. Deixa eu relembrar aqui a atividade. A atividade era praticamente exercitar o que nós demos na aula ontem, um breve estudo sobre estatística, né, a estatística básica, e aí para vocês praticarem um pouco, né? Então, deixa eu abrir aqui o exercício. Vocês estão vendo a minha tela, né? Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá. Sim, professora. Tá. Então, Sim, professora, eu estou vendo. então, tá, deixa eu ir lá para o final. Tá, então, a gente vai trabalhar nesse exercício, tá? Que é praticamente a análise de dados de uma turma de cálculo, onde tem as notas de alunos. Então, aqui eu pedi para vocês calcularem a amplitude, o valor de variância, o valor de desvio padrão, tá? Utilizando análise de dados de Excel, no Excel. Então, eu vou separar agora vocês em equipes, nas 6 equipes. Eu sei que algumas pessoas podem ter feito, né? Então esse é o momento de vocês compartilharem. Nas equipes, eu peço que pelo menos uma, se todos puderem estar com o computador, ok, mas pelo menos uma pessoa no computador para estar compartilhando o exercício, tá? É simples, eu acho que a maioria já fez. Quem já fez, eu acho que o trabalho de equipe vai ser mais rápido, tá bom? E aí eu vou visitar as salas individualmente para ver o resultado. Esse é um dos exercícios, tá? Eu não tinha falado para vocês, mas tem no site. No site. Professora, boa noite, professora. Boa noite. Queria formar um 7º grupo aí. Pode. Joseli. Joseli. Roseli. Oh, desculpa. Roseli? Isso. Tá. O Valdeirisson. Ok. A Beth Beth Dias. E o Mauro, que eu acho que vai entrar depois. Tá. Ok. Então, gente, eu não sei se vocês estão vendo minha tela. Eu não sei se vocês já entraram aqui no curso. Vocês já entraram aqui na plataforma? A tela está no PowerPoint aqui, aparecendo. Ah, está no PowerPoint? Isso. Tá, então deixa eu... Eu estou com 2 telas do... New Share, então.
Deixa eu ver se o pode. Pronto, a gente já está vendo lá a plataforma. Tá. Então, aqui está o nosso curso, né? O nosso curso de Seis Sigma. Aqui tem a apresentação do curso, tem a apostila, né? Então, se vocês vierem aqui, vai ter a apostila do assunto que a gente está conduzindo nesse módulo. Os slides da aula que nós tivemos, a primeira aula de ontem, tá? Os dados para exercício são os dados que vocês vão trabalhar agora. Então, se vocês não perceberam, eu também não avisei ontem, mas ele já estava aqui, os dados, vocês precisam baixar o arquivo para trabalhar nesses dados. Então, eles já estão todos digitados aí para vocês. Tá? Então, tem várias planilhas aqui dentro, que é com esse arquivo que a gente vai trabalhar agora. Ok? Então, tem 2 vídeos, né? Se vocês tiverem oportunidade também, falando sobre Seis Sigma. Tem o vídeo que eu passei no início da aula, no início não, depois das apresentações individuais. Então, ele está aqui também. Tá? Nós estamos aqui na aula 2. Também o material já está aqui dentro. Tá? Então, os slides que a gente vai trabalhar hoje. E esse dados para exercícios 2, ele é praticamente o primeiro, só que eu adicionei um pouco mais de dados. Ok? Tem um vídeo de avaliação de capacidade de processos, e esses exercícios aqui vocês vão precisar fazer individualmente e fazer o upload. Ok? Então, aqui eu dei mais ou menos uma geral para vocês terem noção de como está, e se vocês tiverem dúvida, se ainda não acessaram, eu recomendo que vocês acessem, que o material está aqui dentro. Ok? Professora, como é o nome desse módulo mesmo? Desculpa que eu estou procurando aqui na plataforma. Técnicas de controle de projeto Seis Sigma. É porque não está aparecendo liberado para mim esse módulo. Manda uma mensagem para mim aqui no bate-papo com o teu nome e e-mail, que eu faço a liberação, tá bom? Ok. Então, eu vou fazer agora... Eu vou criar aqui 7 grupos. Cada sala, como são 7 grupos, vão ser 7 salas, e cada um vai ter praticamente o seu grupo. Eu vou incluir vocês. Vocês devem sair da nossa sala aqui quando eu estiver formando os grupos, tá? Então, deixa eu... Denise Silva, Francisco Graziela ainda não está, né? Natália, Marcos. Vou comentar, acesso. Marcelo não está, Amanda. Patrícia não está também. Marcos.
Tem o Mauro Souza, eu não lembro de ter colocado o nome de Mauro, e ele está aqui. Ah, o Mauro tá, desculpa, ele está no 7º grupo. Tá, o Marquinhos tá. Da turma 2, eu só achei 2 nomes aqui. Grupo 3, Giza. Poliane. Paulo Sérgio. Não está. Francinete. Francinete. Nossa. Aqui. 4. Gilandra não está aí? Ela é... Tá, eu acho que quem ficou aqui é quem não está nas salas, né? Ou estão todos me ouvindo? Não, mas eu acho que a Poliane e o Erlas, eles tinham uma sala. Eu acho que eles não aceitaram o convite para ir para a sala. Ó, Na tá. tela principal do Zoom, e aí vai aparecer um recadinho para vocês, dizendo que vocês vão ser movidos para uma sala simultânea. Aí tem que aceitar, tá bom? Ingressar. Tá. E aí quem está faltando aqui? O Francisco Neto, não sei se é porque ele não aceitou o Francisco Neto. Eu vou mandar para ele de novo. Francisco Neto. Francisco Neto. Ah, desculpa, Autômatron. Quem é o Autômatron? É Horizon.
Horizon, desculpa aí, Horizon aqui. Qual é o teu grupo, Horizon? Acho que é o 2, professora, do Marcos, Afonso, Marcela, Amanda e Patrícia. Horizon, eu acho. A Iris, está faltando ainda. A Iris está no grupo 6. E o tutor, vai ficar onde? Vou ficar aqui na sala principal. Tá bom, fica na sala principal. Então, acho que a maioria já foi, né, para as salas. Só tá aqui, pelo que eu tô vendo, as pessoas que não aceitaram ainda. Cadê o Tiniel não aceitou? A Poliana também não. A Poliane também não. E o Horizon também não. É isso. E apareceu o Adriano agora, Adriano Veríssimo. Isso, a Poliane tá falando, coloca eu novamente. A Poliane? Mas ela tá lá na sala, ela não tá Isso. como... Você tem que colocar na tela principal do Zoom, e aí vai ter o convite para você ser movida de sala. Ela não apareceu, a Poliane, para eu mover para algum... Francisco Natália, O Adriano está em qual turno? Deixa eu ver o Adriano. O Adriano está em algum grupo? Tá, no 6. Ah, sim. 6. Pronto, então todos receberam, eu acho, o convite. Cadê o chat? Me põe novamente, Poliane. Tá. Então eu vou lá nas salas agora, mas é engraçado que está aparecendo aqui os nomes, né? Poliane, Vocês me ouvem? Sim, aqui está dizendo que eles não aceitaram o convite, né? No caso, está escrito não ingressou. Oi, Poliane, aceita o convite? Coloca na tua tela do Zoom. Não está aparecendo aqui. Você está no computador ou no celular? Sim, eu estou no computador. Entra no Zoom normal, a professora vai tentar te colocar novamente, aí vai aparecer uma mensagem dizendo que você vai ser remanejada, e aí você tem que aceitar, tá bom? Tá, porque a tela que está aparecendo aqui, está aparecendo a tela que a professora está compartilhando, está aparecendo a tela de vocês dois aparecendo, e eu e o Tiniel aqui. E o Tiniel, pois é, tá faltando... E eu já aí coloquei aqui embaixo... Vai aparecer bem na frente, deixa lá a professora tem... colocar de novo. Só um momentinho. Tá. É que a Poliane está lá dentro, deixa eu ver se... Só se eu movê-la de... Nem se eu movê-la de sala. Só se eu movê-la de sala. Vou colocar ela na sala 1. O Adriano, eu coloquei, ele não... Ele saiu, mas achou que era algo errado. Para colocar ele de novo, o Otiniel. Ah, o Otiniel. E o Adriano tá... O Adriano, acho que ele caiu da reunião e retornou agora, porque o áudio dele estava conectando. Uhum. O Adriano... Noite. A senhora derrubou a gente, foi? Tá bom. Derrubei todo mundo. Já chega, né? Tá bom, não foi? Gostaram de trabalhar em equipe? Sim, a Caroline legal. A professora Poliane é muito excelente professora. Oi? Professora Pauliane. Se eu só tivesse chegado antes, eu não teria batido cabeça. Você está fazendo tudo 1 a 1, olha. E professora, a senhora tirou a gente da sala?
Tirei Pois todo não é? mundo. Tirou. Já chega, né? Né? Não, tá Tirou bom, todo mundo gente. geral da sala. Acho que a Estão gente já todos, tava estamos empolgado todos, né? lá. Ai, que Ah, bom. tá. Já Voltando essa estamos todos conversa. aqui, então, né? Então, gente, eu acho que todos conseguiram, né, fazer o exercício. Então, vocês viram que tem a opção de análise de dados, né, para fazer a amplitude, valor da variância, do desvio padrão. Então, essa é uma opção que nós temos. Ok? Então, todo mundo já sabe fazer, certo? O grupo 4, que depois a gente pode ver como é que vai fazer para dar uma ajuda melhor. Tá bom? Vamos fechar, então, o módulo 1 e vamos para a aula 2. Vocês estão vendo minha tela? Yes, I do. Sim. Very É, good. professora. Do you want me to speak in English? Of course, I try to do that. Yeah. Ok. Tá, gente. Então, a gente fez esse exercício, finalizou a aula 1. E vamos dar início agora à aula 2, avançando um pouco nos conceitos da engenharia da qualidade em técnicas de controle. Então, aqui só relembrando, a aula 2 a gente vai falar um pouco sobre CEP, conceitos de processo, variabilidade de suas causas, CP, CPK. Tá? Então, o que é o CEP? Ele é controle estatístico de processo, ou em inglês, Statistical Process Control. É uma metodologia para analisar, controlar e reduzir a variabilidade do processo. Ou seja, é uma ferramenta que nos permite, né, a gente está falando de uma disciplina de controle, então ele nos permite ter uma visão de como é que o processo está se comportando e como que a gente pode trabalhar para reduzir. Que ferramentas podemos utilizar para visualizar essa variação? Então, nós temos aí cartas de acompanhamento, cartas de controle, ou a gente pode fazer a distribuição dos dados. Então, até agora, a gente viu praticamente uma média e um desvio padrão. O histograma é uma ferramenta que facilita a visualização de onde é que está a maior parte, onde está a média e como é que está a distribuição em torno da média. Então, e a visão também da amplitude, nesse caso aqui, o que seria amplitude? Os valores mínimos, o valor máximo menos o valor mínimo. Então, também tem uma noção da amplitude a amplitude dos dados que estão sendo analisados. E aí, como a gente falou aqui, é a variabilidade de um processo. E o que é um processo? O processo ele é a combinação sistemática de atividades, ou seja, são atividades que estão sendo feitas, entre aspas, da mesma forma, né, utilizando ferramentas, insumos, entradas, para a obtenção de uma saída desejada, para um produto ou serviço. Então, o processo tem, né, ou falando de outra forma, são máquinas, materiais, métodos, pessoas, medição, né, todos de uma forma ordenada para gerar uma saída. Ou seja, eu tenho um processo definido, um processo estabelecido, né? Por exemplo, nós temos um processo em casa, sei lá, de tomar banho. Se você perceber, você faz praticamente, né, as mesmas etapas quando você vai tomar banho. Já tem praticamente uma combinação sistemática de, né, tira a roupa, entra no banheiro, liga o chuveiro, se molha, usa o sabão, o sabonete, usa o shampoo. Então, você tem uma combinação que aquele processo ele é feito praticamente um processo natural com uma certa repetição, de forma ordenada.
Então, o processo ele tem, né, uma sistemática definida. Eu tenho várias entradas, fatores 1, 2, N fatores, com o objetivo de ter uma saída. Né? Nesse processo pode sair uma TV, pode sair uma moto, pode sair uma peça de uma submontagem, pode sair o atendimento, né, num serviço, o tempo de atendimento, o tempo para se preparar, pode sair um alimento. Então, um processo ele tem as entradas e as suas saídas. Ele tem uma relação de causa e efeito, né, uma relação de causalidade. Então, eu tenho variáveis independentes na entrada e as variáveis dependentes, que elas vão ser dependentes desses fatores de entradas que estão entrando. Fator a gente pode entender aqui como as variáveis de entrada. Vamos falar de classificação de fatores. Que tipos de fatores nós temos? Uma forma de organizar os fatores é utilizando o Ishikawa, né, como uma relação de causa e efeito. Uma relação de causa e efeito, né, entre os 6 M's aqui, de forma organizada, nós sabemos onde ele se encaixa, que tipo de variação está sendo provocada no processo para um determinado efeito, uma determinada saída. Então, os tipos de... Deixa eu tirar daqui. Tipos de fatores são fatores controlados, não controlados, ou um fator que ele é uma chave principal. Então, é importante que a gente consiga fazer essa classificação. O que eu consigo controlar, né, que eu chamo de controlado, e eu tenho também fatores que não são controlados, eles não são fixos e não possuem um processo de padrão operacional. E o fator-chave é um fator controlado que eu utilizo mais na parte de otimização. Então, aqui, como é que eles estão organizados, né? Nas entradas, eu tenho os fatores, né, nos fatores de entrada, eu tenho aqui fatores controlados, os fatores-chave, os não controlados. Então, esses não controlados são também chamados de ruídos, né? Que eles podem se tornar depois fatores controlados. E o que é um ruído? É um fator não controlado. O ruído é aquele fator que ele está presente no processo, ele impacta na saída, mas muitas vezes a gente não percebe. Geralmente ele está relacionado a condições ambientais, a temperatura. Então, são fatores que são ruídos que ele está presente, tem impacto na saída e ele não está sendo controlado. Então, nós temos entradas do processo, saída. Então, aqui, praticamente, o que sai de todo o processo, ele é o fruto da variação de tudo que está entrando. Né? Então, o resultado do exemplo que nós vimos ontem da coxinha, do salgadinho, né, da dona Sônia, a coxinha era um sonho, né? Nem era coxinha, era um sonho. Então, como é que é a saída? Né? A saída depende do quê? De todos os ingredientes, do tempo que ele foi para o forno, o tipo de ingredientes, fornecedores, se a pessoa sabia fazer, treinado, ou se acabou o ingrediente, eles fizeram menos. Então, todas as variáveis de entradas, elas impactam diretamente na saída. Então, é super importante a gente ter o conhecimento dessas variáveis, por quê? Porque a gente está trabalhando
para entender sobre variações, para poder estabilizar processos, eu preciso entender sobre esses fatores. E como é que a gente pode estabilizar esses processos? A gente precisa conhecer que tipo de causa que a gente que está sendo trabalhado, que está presente no processo. Então, vamos citar um exemplo aqui. Quem está trabalhando, indo para o trabalho, né? Quem está tendo esse, não sei se privilégio, mas tem gente que está trabalhando em home office, mas vamos considerar que uma pessoa que leva um tempo para chegar no trabalho. Então, sai da sua casa. Meu caso, professora, meu caso. É o seu caso? Então, no seu caso, né, você todo dia, você sai da sua casa para ir para o trabalho. Aí eu te pergunto, todos os dias você chega no mesmo horário? Não. Não? Que é uma variável contínua. Tá, então, sim. E por que não chega? Então, vamos considerar aqui a coleta de dados de um mês. Então, eu vou anotar exatamente o horário que você chega durante um mês. Então, vou coletar dados para entender se você chega, você já me falou que não, e para entender como é que é essa variação. Então, coletei aqui os dados, né? Então, cada xzinho aqui é um dia. Tá? Então, o que a gente percebe aqui? Que você chega, na média, 7h20, mas tem momentos que você chega a 7h15, teve momentos que você chega a 7h25. Então, eu te pergunto agora, o que te faz chegar 7h15? Por que hora você chega a 7h15, hora você chega 7h25, ou 7h20 ou 7h25? O que te faz chegar? Por que você não chega exatamente no mesmo horário? Que tipo de variação te faz? Olha, você não acorda, você tem um horário para acordar, aí você vai tomar banho, depois toma café, depois pega o carro e vai para o trabalho. Você não faz isso todo dia? Isso não é um processo? Sim, exatamente. E por que você não chega 7h20 todo dia? Porque tem variação no trânsito, tem No os sinais, trânsito, né? E às vezes tem um engarrafamento, aí tem um acidente, né? No meio do percurso. Uhum. Então, aí tem variação na hora que você acorda? Você sempre acorda no mesmo horário? Sim, antes do horário, na verdade, de sair, né? Antes do horário. Tá, legal. Tem variação na hora que você toma banho? Sim, tem variação. Tem variação, né? São milissegundos, mas tem variação. Tem variação na hora que você está escolhendo a sua roupa? Sim, principalmente quando a esposa passa a roupa que ela escolhe o que eu quero. Tem que passar. Vendo passa aí. Então, apesar de ser um processo que você faz todo dia, são variações, vão acontecer pequenas variações. E o que te faz chegar, 9 horas? Boa pergunta, professor. Isso não aconteceu comigo ainda. Não, mas se um dia... o que te faria chegar a 9 horas? Por exemplo, de repente furou um pneu do carro. Furou um pneu do carro? Tá. Não, então eu bati um motoqueiro lá. Que motoqueiro pode falar. Eu tenho um exemplo do meu, semana passada. Eu fui para o trabalho, eu demoro 20 minutos para eu chegar. Da Cidade Nova para o distrito ali perto da Bola. Eu vou de moto, eu demoro 20 minutos. Aí semana passada eu não cheguei no trabalho. Por quê? Sofri um acidente. Fui para o hospital, então nesse dia eu não fui. Ou seja, o que te leva a essa variação de 7h15 a 7h20 é devido ao processo que se repete todo dia. Então, essas variações a gente chama de variações de causas comuns, de um processo estabelecido, de um processo
que você repete todo dia, mas ele tem a variação natural dele. E o É que inerente te ao faz? processo, professor. É inerente ao processo, exatamente. Então, essa variação ela é inerente ao processo dele. Né? E aí, o que te faz ficar tão distante dessa variação, ela é chamada de causa especial. Porque ela teve uma causa muito diferente. Ela não é uma causa que não está presente no processo normal, né? Como a Poliana falou aí. Ela não tem acidente todo dia. Você falou de furar o pneu, né? Não fura o pneu todo dia. Então, ele vai te causar um resultado diferente. Então, todo o processo, em todo o processo acontece variações devido a causas comuns e causas especiais. Tá? E por que é importante a gente saber qual é a diferença, né, dessa variabilidade? Para poder atuar de forma adequada. Então, a ação para um processo, a ação para... Por exemplo, eu tenho uma variação natural, mas será que está bom esse resultado aqui, eu chegar de 7h15 a 7h25? E se o meu horário... Não, pode melhorar, professor. Pois é, e se meu horário, se nesse momento que eu chego, se meu horário é a tolerância até 7h15, o que está acontecendo aqui? Eu estou chegando sistematicamente depois do horário. Eu posso estar tendo desconto. Então, não é bom. O que eu tenho que fazer? Onde é que eu tenho que atuar? No processo. Deixar a preguiça de lado, nesse caso. Então, você precisa analisar todo o processo, né, de por que eu estou chegando sistematicamente. Talvez eu tenha que acordar mais cedo, né? Eu estou acordando aqui 6h50, então 6h50 não dá tempo de eu fazer tudo. Opa, então eu tenho que mudar essa média. Eu tenho que deslocar essa média e que tipo de ação que eu tenho que atuar aqui? Não é uma ação de trocar pneu, não é uma ação de causas especiais. É uma ação que eu tenho que mudar todo dia. É uma ação no processo que eu vou lá mexer sistematicamente para que esse deslocamento aconteça. Vocês percebem a diferença de causa comum para causa especial? São ações diferentes. Né? Ações de causa especial, ela é mais verídica, ela é mais óbvia. Né? Furou o pneu, o que eu tenho que fazer? Trocar. Teve um acidente, o que tem que fazer? Vai para o hospital, tem as ações mais óbvias. O que não está tão óbvio é o que fazer aqui para ações de causas comuns. Tá? Então, resumindo, né, eu tenho... O que são as variações de causas comuns? Um processo, eu tenho variações esperadas e a variação inesperada. Quem é a variação esperada? Olhando para esse gráfico aqui, para essa distribuição. Quem é esperada? É essa ou essa daqui? Então, a variação esperada são as causas comuns. E as variações não esperadas, não é esperado furar o pneu, não é esperado um acidente, não é que aconteça todo dia. Né? Então, nós temos as variações esperadas e variações inesperadas. Então, a esperada, nós chamamos elas de causa comum, né, que são fenômenos ativos dentro do sistema, valores individuais não assinaláveis, então não é tão claro, né, ela está praticamente numa distribuição, e é de forma aleatória. Exemplos: vibrações, temperatura, umidade, ajuste de máquina. Nesse caso, né, o que eu tenho que fazer para reduzir ou mover a média? Eu tenho que estudar o processo, né, e atuar no processo de forma sistemática. E aí a variação inesperada é o exemplo da causa especial, que é também chamada de causa especial. É um fenômeno novo dentro do sistema. Ele não é comum, ele não é aleatório, ele tem uma causa atribuível, ele é anormal. Então, erros de matéria-prima, erros de operação, erro no ajuste da máquina, desgaste de ferramentas. Então, Queda de energia. Queda de energia,
Então, são as chamadas causas especiais. Então, a ação é ver e agir. Então, a ação sobre o processo ele é geralmente mais econômico quando é realizada para prevenir. Então, se eu estou falando em processo, eu vou estar atuando em causas comuns. Então, geralmente são mudanças nas operações, treinar operadores, ou seja, trabalhar na padronização, né? Nas mudanças de vermelho aí, que negócio. Mudanças nos elementos mais básicos do processo, né? Dando o exemplo de chegada no trabalho. Às vezes, por exemplo, as mulheres, acontece com as mulheres, na hora de escolher a roupa, às vezes, essa roupa não ficou boa. Né? Aí tira a roupa e coloca outra. Não ficou boa, troca 2, 3, 4 vezes. Isso não vai impactar. Pode colocar meia hora aí, né, professor? Então, isso é uma variação de... Se a mulher faz isso todo dia, ela se torna uma variação de causa comum. E como fazer para reduzir essa variação? O que vocês acham, mulheres? Organizar a roupa no dia anterior. Eu organizo no dia anterior também. Já deixo tudo pronto. Já corto no bom, já visto e vou embora. Então, ou seja, você está reduzindo a variação de causa comum. Você foi lá no processo e definiu um novo padrão operacional que reduziu a variação. Então, da mesma forma, a gente precisa ir para o processo, né, como a gente está avaliando projetos de Six Sigma, que geralmente são projetos de melhoria, de entendimento de variações, a gente precisa ir com esse olhar. Qual é o olhar? O que eu quero trabalhar? É para reduzir causas comuns ou causas especiais? Então, são ações diferentes. Equipamentos, comunicação entre as pessoas. Então, essas são algumas ações, né, para atuar nas causas comuns. Então, aqui a gente tem uma evolução de processo. Né? Então, se eu chego no processo, coleto dados, né, eu encontro essa distribuição, eu vou em outro momento, encontro uma outra distribuição, eu vou em outro momento. O que está acontecendo, gente, com esse processo? Ele está sob controle? Não, ele não está sob controle, ele não está previsível. Né? Cada vez que eu visito o processo, coleto dados, ele está de uma forma. Né? Então, para a gente fazer, a gente precisa trabalhar nessa padronização, né? Para que o processo se torne estável. Né? Então, eu chego lá, a distribuição está estável, né? Previsível, sob controle, e aqui eu tenho praticamente causas comuns atuando. Né? Então, eu preciso trabalhar nessas variações aqui, para que o processo fique praticamente com causas comuns. Então, controlar aqui os fatores nessa fase de análise, né, eu preciso, antes de otimizar, que seria chegar na condição ótima, eu preciso entender dessas variações, estabilizar o processo, identificar. E como é que eu identifico essas variáveis? Como é que eu vou lá coletar os dados para aprender sobre essas variações? Então, eu chamo especialistas, né, uso o básico aqui de um Ishikawa, orientado pelos 6 M's, né, para a gente ter uma noção, uma organização dos possíveis fatores que podem impactar o problema. E aí eu classifico sobre fatores controlados e não controlados. Então, só de fazer esse mapeamento, você já consegue enxergar aquilo que pode estar impactando. Sempre pensando, você vai colocar aqui... Esse aqui é um erro que a gente também costuma ver. Né? Você vai fazer um Ishikawa ou mapear um processo, aí você quer mapear tudo. Então, muito cuidado. Lembre sempre do problema que está sendo estudado. Né? Se é um problema de ruído, então eu vou olhar para o meio ambiente, para a medida, eu vou sempre estar com foco no problema. Então,
Um dos modos de falha dos BELTs, quando vão para o processo, coletar dados, mapear, desculpa, primeiro mapear, acaba se mapeando muitas variáveis. Então, o foco é no problema. E aí, os fatores controlados são fatores fixos, que já possuem um procedimento padrão. Como eu já falei, os ruídos, os que são não controlados, são aqueles que não possuem o padrão. Ou seja, tem uma grande oportunidade aí nesse momento, né? Nós temos um exemplo aqui de um processo de atendimento do SAC. Né? Então, nesse processo, o resultado de interesse, né? A saída de interesse desse processo é o tempo de atendimento, né? Para que não seja demorado. Então, temos um mapeamento aqui para máquinas, tem a configuração do computador, que ele já é controlado, quantidade de linhas disponíveis, método. Opa, tem uma atividade aqui que não é controlada. Ofertas extras. Então, no tempo de atendimento, tem várias ofertas. Olha, oferece esse produto e tal. Então, isso pode impactar no resultado. Né? Então, da mesma forma, vai se mapeando. Lógico, precisa para fazer, vocês já devem ter dado no módulo anterior, né? Como montar um estical. Então, aqui é uma ferramenta simples, mas super importante para levantamento de possíveis variáveis que vão impactar no projeto, na característica que vocês definirem no projeto de vocês. E quais são as fontes de variabilidade? São essas que eu já comentei com vocês, levantadas aqui pelos 5M. Então, como reduzir variabilidade desse processo? Então, já foram mapeadas. A ideia, então, aqui é estabelecer padrões para os que não são controlados. E para aqueles que são controláveis, se puder fixar, né, numa certa condição, num certo setup, num certo ajuste, já deixar estabelecido. Então, aqui listando nesse exemplo, para todos esses N's, né, que foram levantados, todos esses que não são controlados, tipo tempo de atendimento, né, tem sobre esse monitoramento, avaliar como é que está o processo de medição, sobre a habilidade dos atendentes, rever ou criar um programa de treinamento, sobre clareza nas informações, isso pode levar tempo, né, do atendimento, então criar algumas sessões de perguntas já prontas, padronizadas, para quando o cliente perguntava, o atendente já ter a informação mais rápida. Então, são ações identificadas aqui para tentar reduzir a variação nesse processo. Então, todo o processo, gente, se ele tem uma certa... ele está sendo repetido, né, com uma certa... Está estabelecido, tem um fluxo acontecendo, o resultado dele, ele se parece com uma distribuição normal. Então, essa tolerância, isso é chamado de tolerância natural do processo. Então, essa curva que ela é formada com dados do processo. E aí foi o que o Schurhat estudou, né, onde 99,73% cai dentro de 6 sigma, né, onde essa distribuição, a inclinação da curva, aqui eu tenho 1 sigma, aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 3. Então, aqui dentro eu tenho 6 sigma, que 99,73% dos produtos, do que eu estou coletando, daquilo que está saindo do processo, ele cai dentro dessa distribuição. E aí cai uma partezinha aqui fora, né, fora dessa distribuição.
Então, se eu tenho um processo, né, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 8, né, 4 para um lado, 4 para o outro. Aqui eu tenho um intervalo de 10 e aqui eu tenho um intervalo de 12. Né? Então, esse intervalo maior, quanto maior, né, mais sigmas nessa distribuição, menos defeitos eu vou, mais espaço eu tenho aqui para que o defeito não aconteça, que os defeitos sejam mínimos. Isso significa o quê? Se um processo 6 sigma, eu tenho 99,99998 de probabilidade de cair aqui dentro dessa distribuição. Então, né, essa distribuição aqui de 6, ela é praticamente o processo que a gente chama de processo 6 sigma. Eu vou trazer agora mais alguns elementos, né? Estou mostrando aqui duas barrinhas vermelhas. E isso foi o que o Schurratt criou, foram os limites de controle. Então, esses limites de controle, eles são criados com esses dados aqui, com esses dados do processo. Então, ele pega a média dos dados, criou esse limite aqui, o limite inferior, ele é chamado de limite inferior, ele é 3 vezes o sigma, é a média, menos 3 vezes o sigma, e a média mais 3 vezes o sigma. Então, vou ter aqui os limites superior e o inferior. Tem alguém falando aqui? Tá. Então, essa aqui é o que a gente chama também de voz do processo. E por que é a voz do processo? Porque a variação de dados eles estão vindo do processo, e ele é calculado pela média. E aqui o que o Schurratt fez foi, tudo que cai fora, ele chama de causa especial, e tudo que está aqui dentro vem praticamente de causas comuns. Então, o que separa o que é causa comum de causa especial, né? Normalmente, quando a gente tem dúvida aqui, se está muito próximo, né, do final da distribuição, são esses limites. Okay. Agora eu vou entrar com mais um outro elemento. Né? Então, o vermelho, já falei que é a tolerância do processo, que é 3 sigma, e eu tenho também a tolerância do consumidor. Então, uma coisa é eu ter a variação do meu processo, e outra coisa é, e agora? Essa variação atende o meu consumidor? Então, essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Então, se eu tiver o limite de controle e o limite de especificação, se eles coincidirem, ou seja, tem mais ou menos 3 sigma aqui, eu vou estar com 99,73% de probabilidade de que o processo esteja dentro dessa tolerância. Ou seja, o que cair aqui fora da tolerância da especificação vai ser o complemento aqui, que é o defeito. Então, vou ter aqui 0,27% de defeito. Tá? Então, essa é um elemento que a gente sempre vai estar... Ele é importante para a gente avaliar a capacidade do processo de entregar a especificação. Tá, e se a gente tiver uma situação dessa? O que vocês acham? Né, eu tenho aqui a variação dentro, a variação dos limites de controle, né? O vermelhinho é o limite de controle, ele vem da distribuição do processo, né? A variação do processo, e eu tenho aqui os limites do consumidor, eu preciso entregar.
né? O que eu entregar fora disso daqui pode ser refúgio, pode ser devolvido. Então, quanto mais distante esse limite de controle estiver dos limites do projeto, mais confiança eu tenho nele. Então, esse aqui, quando eu tenho mais ou menos 6 sigma, esse é o processo que a gente chama de um processo 6 sigma. Por quê? Porque eu tenho uma folga muito grande, eu tenho uma folga de 3 para um lado, aqui entre limite superior de controle e limite superior de especificação, ou seja, eu tenho uma folga considerável, da mesma forma como eu tenho uma folga entre limite inferior de controle e limite inferior de especificação, que é o consumidor, é o que o consumidor não vai aceitar. Então, esse é o famoso processo 6 sigma. Então, quanto menor for o limite de controle, quanto menor o desvio padrão, né, menor vai ser o índice de defeito, né, porque a gente vai ter uma folga grande entre controle e especificação. Então, aqui seria a cara de um processo 6 sigma. E como é que a gente mede esses processos? Né? Nós temos como que a gente pode dizer se esse processo é capaz de entregar o que o consumidor está pedindo. Então, voltando para a nossa figurinha, a gente passou por uma etapa aqui de estabilização, conhecer causas especiais, conseguimos um processo sob controle, mais previsível. Só que muitas vezes, o que eu tenho que olhar agora? Mas esse processo consegue entregar a minha especificação? Vejam, aqui eu estou falando de limites de controle, tá? Vocês viram aqui, ele é de controle. Ou seja, ele está vindo puramente do processo. E aí a minha pergunta que eu faço é agora. E agora? Essa variação do processo atende os meus limites de especificação? Então, é uma pergunta a ser feita para poder direcionar as ações que a gente precisa tomar no processo também. Então, a ideia é que, conhecendo as variações de causa comum, eu trabalho ainda para reduzir a variação e entregar o que o cliente está pedindo. Tá? Então, vejam que são etapas que precisam ser avaliadas, vai no processo, coleta os dados, mede, vê como é que está variando e compara com a especificação. Então, o que é essa capacidade? Capacidade e capabilidade do processo é uma habilidade intrínseca do processo, de novo a gente já falou que é um processo estável, um processo definido, de desempenhar suas funções nas condições de trabalho. O que é nas condições de trabalho? Nas condições normais, nas condições onde eu só tenho praticamente causas comuns, satisfazendo as especificações de tolerância. Então, ele é chamado aqui de CP, onde eu pego a tolerância que eu tenho de especificação e comparo com a variação do processo. O que é a tolerância da especificação? É o que o consumidor está pedindo. Né? É o peso, né? A gente vai comprar um quilo de arroz. Deve ter uma tolerância, a gente não pode, uma tolerância aceitável. Vai níveis de ruído da moto, o nível de autonomia de um automóvel, eu não sei de TV quais são as características de TV, mas, sei lá, brilho. Então, assim, a tolerância, qual é a tolerância que o cliente, que o consumidor permite? Né? Aqui normalmente vem também de especificação de desenho, e eu comparo com a variação de processo. E o que é a variação de processo? É a voz chamada voz de processo e voz de consumidor. Então, a gente compara essas duas tolerâncias. E aí, o que se tem como prático, né,
é que um CP de maior ou igual a 1,33 disse que o processo é capaz, um CP menor que 1, ele não é capaz, e um CP igual a CPK significa que o processo está centralizado. Mas o que significa isso aqui, 1,33? Vamos terminar, tá? O CP, ele é uma análise potencial. Eu tenho aqui os meus limites de especificação e eu tenho aqui o meu processo variando. Então, o que o CP faz? Que pergunta que pode ser feita, né? A variação do processo cabe dentro da tolerância? Né? Se vocês olharem para esse exemplo aqui, eu tenho a especificação do cliente e eu tenho a variação do processo. Essa variação cabe dentro? Nesse exemplo, sim. Né? As duas variações de processo, elas atendem bem o consumidor, a especificação do consumidor. E se ele é um número, se eu pego a tolerância de especificação e eu divido pela variação do processo, o que pode acontecer? Se eles forem iguais, se eles tiverem o mesmo valor... Oi? For igual ao CPK, né? CP igual a CPK. Isso, CP igual a CP. Na verdade, assim, se eles forem iguais, isso significa que eu vou mostrar um pouco aqui para frente. Um pouco mais para frente eu explico um pouco quando elas são iguais ou diferentes. Mas o CP, eu praticamente avalio se essa variação... Desculpa. Se essa variação cabe dentro da minha tolerância. Tá? Então, se ele for maior que 1, isso significa que eu tenho uma folga entre a especificação, uma folga considerável entre a variação do processo e a especificação. Tá? Agora, a pergunta que eu faço, mas onde é que está posicionada essa média? Pode ser que eu tenha uma variação pequena, cabe dentro, mas se isso aqui estiver muito deslocado, então ele não vai... Esse sim é o índice de capacidade do processo. Então, não basta só eu ver o CP. O CP só olha a variação comparado com a tolerância do consumidor. E o CPK, ele posiciona, ele indica se essa distribuição está deslocada e se está mais próxima das especificações. Em outras palavras, o CPK vai me dizer se o meu processo ele é capaz de produzir determinado produto, certo? Dentro das variações que ele inerentes a ele. Né? Pode ser que meu processo não seja capaz de produzir determinado produto, né? Ou peça, né? Vai depender de como o processo vai estar centralizado. Se ele está mais próximo da especificação, produzindo peças fora do especificado. Ele pode ter uma variação pequena, mas pode estar deslocado. E quem indica isso é o CPK. Tá? Então, para explicar melhor o CP, eu tenho os limites de especificação e tenho os limites, nesse caso aqui eles estão coincidindo. Né? Eu tenho limites superior de especificação menos o limite inferior. Eu tenho o quê? A variação, a tolerância. E eu divido por 6 sigma, considerando que tem 3 para um lado e 3 para o outro, que é a variação do processo. Ok? Então, o CP ele compara a tolerância de especificação com a tolerância do processo. Ou seja, é chamada de capabilidade potencial. Né? Porque eu só estou comparando se essa variação cabe dentro da especificação. E o que significa um CP igual a 1? Se esse número, o numerador for igual ao denominador, o CP é igual a 1, certo? Então, isso significa o quê? CP igual a 1 significa que a variação do processo cabe toda dentro da especificação. E o que vocês acham se o CP for menor que 1?
que significa? Para esse CP, esse número aqui, ser menor que 1, o que isso aqui tem que acontecer? O sigma tem que ser maior ou tem que ser menor? Tem que ser menor. O sigma tem que ser menor. Né? Então, eu tenho essa distribuição aqui verdinha, ela sendo menor do que o numerador, que é a especificação, o CP vai ser maior que 1. Então, a variação natural do processo ela é menor que a tolerância. Ou seja, se a gente quer entregar bem, entregar o que o cliente está pedindo, a variação tem que ser o menor possível. Ou seja, o CP tem que ser maior que 1. Então, é importante que o CP seja maior que 1 e quanto maior, melhor. E o CP menor que 1? CP menor que 1 significa o quê? Que esse sigma, ele é maior ou menor? Vai ser maior, no caso. Ou seja, ele é maior, aí ele vai gerar uma distribuição maior, ou seja, vai cair muitas peças fora do limite da especificação. Então, o que é ideal para o processo? Que o CP seja maior que 1. Igual a 1, ele vai estar bem marginal. Então, o ideal é que a gente tenha uma variação baixa no processo. Tá? E agora o CPK, como é que a gente pode avaliar o CPK? Né? Nós temos aqui a distribuição, ela tem um CP bom, esse CP aqui ele é maior que 1, mas e se ele deslocar e ficar próximo dos limites de especificação? Ele pode ser maior que 1, mas pode não atender à especificação. Então, por isso que o CP agora ele avalia esse espaço. É um espaço entre limite superior de especificação e a média do processo. Agora que ele leva em consideração a média do processo. E aí ele divide por 3 sigma, que é a variação. Também, de novo, folga de especificação com a média e variação. O que tiver menor valor é o valor adotado para o CPK. Ele leva em consideração deslocamento. Se tiver o menor valor, é que vai dar o menor de deslocamento. Então, para que o CPK, o critério de aceitação é que o CPK ele seja maior que 1,33. Né? Muitos de vocês já devem ter ouvido isso. E o que significa isso? Que eu tenho um CP maior que 1, ele cabe dentro da especificação, e ele deslocou de uma forma que eu ainda tenho folga entre o final da minha distribuição, o final do meu processo, e o limite, ou seja, eu tenho uma certa folga em torno de 33% aqui, de garantia que não vão sair peças ruins. E um CP... Oi? Então é por isso que muitas empresas aí fazem o gauge RR, né? Que é para obter essas informações aí. Não, o gauge RR é outra coisa. O gauge RR é sobre o sistema de medição. A gente vai ver também. Aqui eu estou avaliando capacidade de processo entregar o que o cliente está pedindo. Eu estou avaliando variação com especificação. E o CPK menor que 1 deixa eu tirar aqui também. E o CPK menor que 1 significa que ele passou, vai ter muitas peças com problema. Ele está muito próximo, a média está muito próxima da especificação. Não tem folga nenhuma. Ele vai gerar peças ruins. E aqui é um resumo, né, do que é entre CP e CPK. Né, como eu comentei, o que é um CP1? É quando eu tenho praticamente, eu tenho 6, uma folga de 6 aqui na especificação, e eu tenho 6 sigma. Então, CP igual a 1. Um CP 1,33 significa que eu tenho uma folga maior, uma folga de 8 sigmas, dividido por 6 do processo, que dá 1,33. E um CP de 1,67, eu tenho uma folga de 10 de especificação e 6 de processo. Então, 1,67. E aqui
eu tenho um CP de 2, significa que eu tenho 12 sigmas dentro da especificação disponível, e o meu processo está aqui com 6 e está centralizado. E o que pode acontecer é essa situação que eu comentei. Se o sigma, se a média deslocar, é uma consideração que é feita, né? Porque a gente sabe que o processo ao longo do tempo ele pode variar. Então, se ele deslocar ainda 1,5 sigma, né, eu ainda vou ter um CPK bom de 1,5. Então, é o que normalmente as empresas buscam. E aí, resumindo aqui, o que é um processo Six Sigma, né? Falando em termos de defeitos. É um processo, aqui eu tenho os limites de especificação, e o Six Sigma está aqui, ó, a distribuição do processo ela está bem distante, é como se eu tenho aqui 3 sigma de folga para um lado e 3 sigma de folga para o outro. Então, eu tenho uma garantia aqui de 6 sigma de um processo, é o que busca as empresas a excelência nos processos. Isso dá 3,4 peças, defeitos por milhão, que é o DPM. Aí aqui é um processo 5 sigma, 4, 3, 2, então quanto menor, vai diminuindo aqui, mais peças eu vou tendo, mais falhas eu vou ter fora dos limites de especificação. Tá terminou nosso tempo, hein? Como é que vocês estão dormindo aí? Todo mundo acordado. Tá todo mundo... A senhora falou alguma coisa? Desculpa, senhora. Ficou claro CP e CPK? Posso fazer perguntas já? Pode fazer a prova se quiser, professora. Eu vou deixar esse exercício aqui para vocês, porque eu quero passar outra coisa para vocês. Senão eu sei que vocês já vão dormir. Vocês não me mostram a carinha de vocês, eu sei que vocês devem estar aí. Eu vou deixar esses 2 exercícios, a gente vai ter um intervalo maior, né, agora, entre esse módulo e o próximo. Tá? Eu vou pedir para vocês fazerem esse exercício aqui. Qual é o valor? Na verdade, eu já vou fazer aqui com vocês. Professor, isso aí dá no material, né? Está no material. Tá tudo isso aqui está com vocês. Está no material. Tá? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso aqui. Eu não vou fazer não com vocês. Para ver qual é o valor do desvio padrão. Né? Eu tenho aqui uma amostra amostras de 5, né? Num processo, a cada momento eu fui lá, coletei 5 amostras. A média geral é de 2,214 e o R bar é de 0,029. Então, os limites de especificação estão aqui. Desculpa, especificação é o azulzinho. E aqui eu tenho limite de especificação não, do processo. Tá? Então, já desenhei aqui para vocês. O que vocês acham aqui? Esse processo ele é capaz de entregar a especificação? Não. Por quê? A parte lá da curva está saindo dos limites do CP, no caso do gráfico que foi plotado, né? Tá, eu queria ouvir a voz de outra. Especificação eu queria ouvir outra voz, eu quero ouvir outra voz. Tem muita diferença, professora, entre o limite esquerdo, né, inferior, e o da especificação. Tem um gap muito grande aí. Está caindo muita peça fora, né? Isso, está caindo muita peça fora. Quanto que vocês acham? Esse CP vai ser maior ou menor que 1? Menor que 1. Vai ser um CP. Quando é que o CP ele é bom para... Quando eu digo, esse processo ele consegue, a variação dele cabe dentro da especificação. Igual a 1, não? Maior que 1. Igual é tolerância, né? Maior que 1, né? Quando ele é maior que 1.
Deixa eu voltar aqui para você, só para... Ó, lembra que CP igual a 1, a distribuição ela cabe exatamente dentro da especificação. Como é que está aquele caso lá? Ele está assim? A distribuição está aqui assim? Ou ela está essa vermelha? Ou seja... Assim, a vermelha. Está igual a vermelha. Então, quando a variação é muito maior que a tolerância da especificação, o CP ele é menor que 1. Por quê? Porque o sigma é muito grande, ele gera uma distância muito maior do que os limites de especificação. Então, o que a gente busca? CP maior ou menor que 1, para dizer que o processo consegue entregar a tolerância. Maior que 1. Maior que 1. Maior que 1. Então, olhando esse exercício aqui, ele é um CP abaixo de 1. Está saindo. Eu vou deixar esse segundo exercício para vocês fazerem. Tá? Pegar esses dados, calcular CP e CPK. E se baseado somente no CP, nesse exercício aqui, vocês podem dizer que o processo é bom. Aí, o que eu vou pedir para vocês aqui? Para a próxima aula. Alguém de vocês aqui conhece o RStudio? Não. Né? Quer, professora? RStudio? É assim, os treinamentos de Seis Sigma, né? A gente tem alguns softwares que ajudam a viabilizar para fazer mais rápido essas análises, né? Os gráficos de distribuição, de capabilidade, de cartas de controle. Só que a maior, tem umas que são pagas, né? Acho que vocês já devem conhecer, Minitab, deixa eu ver até se eu coloquei aqui. Minitab, Jump, eles são pagos. Né? Então, eu tenho esse software aqui, o RStudio. Eu vou pedir para vocês baixarem ele. Tá? Vocês leiam esse tutorial aqui. Ele é um software free, ele não é pago. Tá? Então, vocês baixem no computador de vocês. Leiam, isso aqui está em inglês, mas eu já fiz um resumo mais ou menos das etapas que vocês precisam seguir. Tá? E vocês vão replicar esse exercício que está aqui. Tá? Vocês estão vendo aqui esse monte de comandos? Né? Então, ele não é, tá? Não é tão... inicialmente, assim, parece um pouco difícil, mas não é. É só questão de praticar. E se vocês conseguirem aprender, que eu sei que vocês vão conseguir aprender, o Vicente me desafiou para vocês aprenderem. Né? Então, vocês vão ter um software free, né? Não precisa pagar. Minitab é caro, Jump é caro, todo ano vocês têm que estar pagando. Então, isso aqui facilita bastante a vida de vocês. Então, eu já estou pagando mesmo o Minitab? Não, no quer caso, ficar com o Minitab? Não, eu também, só ficar com o Minitab, eu já tenho aqui. Não, eu já pago. Não, mas vocês precisam sair daqui, nem que sejam aprendendo alguma coisa diferente. Eu não quero ensinar coisas. Tem que trazer alguma coisa diferente para vocês. Então, aqui, ó, vocês vão precisar, para análise de capabilidade, esse é um exercício de análise de capabilidade que a gente acabou de aprender. É necessário, vocês vão baixar o RStudio. Onde é que está o link do RStudio? Ele está no primeiro... Era para ter dado para vocês aqui. No primeiro módulo. Ele tem o link aqui no final da primeira aula. Então, vocês entrem aqui. Vocês vão instalar o R e o RStudio. São 2 etapas. Tá? Tem esse link aqui também para vocês se familiarizarem. Está em inglês, tá?
para vocês treinarem o inglês de vocês. Então, mas de qualquer forma, eu já fiz um tutorialzinho aqui, que vocês são muito inteligentes, vocês vão conseguir fazer. Então, aqui, uma vez que vocês baixaram o RStudio, aí precisa baixar algumas bibliotecas. Para esse caso aqui, tem uma biblioteca só do Six Sigma. Você consegue fazer vários cálculos, né? Então, aqui tem alguns exemplos. Com esses dados, você vê... deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Antes. Então, a gente vai precisar de uma biblioteca de Six Sigma. A gente vai entrar com os dados. Aqui é só para mostrar como é que a biblioteca funciona. Então, SS é de Six Sigma, CA é Capability Analysis, e aqui é o Z, né? É o Sigma Score. Aqui é o que você entra, os limites. Então, aqui são só alguns exemplos, mas o que nós vamos usar é esse aqui. É para realizar a análise de capabilidade. Six Sigma, que é o SS. Vocês vão digitar isso aqui, ss.study, que é o estudo de análise de capabilidade. Aí vamos entrar com os dados, limite inferior, limite superior, o target, normalmente é o que está no meio, o alfa, e aqui é só o nome para dar para o estudo, tá? Então, os dados podem ser importados, não precisa digitar. A gente pode importar direto de uma tabela em Excel e vocês sigam esse roteiro. Tá? Então, como é que é o ambiente do RStudio? Depois que vocês instalarem, vocês vão ver que vai ter uma tabela aqui, uma parte de console, onde a gente entra com os comandos. Tem uma parte aqui que vocês vão, a primeira etapa, vocês vão colocar aqui os dados, vocês vão importar os dados, está aqui, import dataset, então pode importar do Excel. E aqui é onde tem as bibliotecas para instalar e também selecionando aqui nas abas, eu vou ter os resultados de análise gráfica. Tá? Então, o que vocês vão fazer? Nós já temos no Excel, eu tenho esses dados já no Excel, o nome é o exercício que está lá da segunda aula. Então, vocês vão vir aqui, importa os dados do Excel. Nesse momento da importação, vocês podem selecionar a abinha, então vocês vão selecionar a aba do diâmetro, e ele já vai aparecer aqui, tá? Aqui são os dados que vocês têm para trabalhar. Aqui, ele vai fazer isso aqui sozinho, né? Eu dei esse comando, busquei os dados, ele está me mostrando que ele baixou os dados. Tá? Desculpa. Aí, indo para frente, o que eu vou fazer? Eu preciso importar o pacote do Six Sigma. Então, eu vou digitar aqui, import Six Sigma Package. E aqui eu vou instalar. Ele vai aparecer aqui, em Package, que são os pacotes, eu preciso clicar aqui o Six Sigma para poder ter acesso àqueles comandos. Beleza, então eu tenho aqui o arquivo, aí eu vou dar esse comando aqui, ó. Eu vou atachar esse arquivo para poder ter acesso aos dados. Então, eu baixei, visualizei, agora, para que os comandos acessem os dados, eu preciso dar esse comando, atachar o nome do arquivo. E depois eu coloco aquele comando para fazer o estudo de Capability Analysis. E o que vai sair? Essa coisa bonita aqui, ó. Six Sigma Capability Analysis Study. Fácil, né? Vocês estão aí? Professora, na verdade, estava aqui, mas esse passo a passo está escrito aí? Está escrito. Ah, então beleza. Eu fico mais tranquilo aqui. Professora, meia nota se fizer isso no Minitab? Oi?
É meia nota se fizer no Minitab? É meia nota. Não, vocês têm que se desafiar. Tá? Então, assim... Estou acordado aqui agora. Tá? Então, essa é a atividade para vocês fazerem aqui. É praticamente, esse tutorial é praticamente vocês tentarem replicar, né? Vocês vão baixar o RStudio. Se vocês tiverem dúvida, gente, nesse intervalo, eu posso ficar disponível. Eu não sei como é que a gente faz, se eu deixo o meu e-mail, ou se eu posso dar meu celular também. Pode ser o celular, professor, WhatsApp. Porque a gente vai... É o WhatsApp mesmo. Porque a gente vai ficar no intervalo e vocês precisam fazer, porque na próxima aula vocês vão aprender sobre cartas de controle. E eu já quero que vocês saibam usar isso daqui. Você já tem que ter baixado e você já tem que ter se familiarizado, pelo menos, com esse software. Tá bom? Podemos parar por hoje? Devemos. Já estava aqui já. Por hoje, tá bom? Acho que tá bom, você vai fazer a oração já, a oração. Gente, então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigada por vocês estarem até agora. Espero ter passado de forma clara, mas se não foi clara, eu estou à disposição. Né? Espero que vocês tenham entendido, façam esse exercício. Porque vai ser super importante para a próxima aula. Ok, tá bom? Ok, professora, valeu. Tá, eu vou Obrigado passar pela meu telefone, vou passar meu telefone para... Cuidado, professor, cuidado. Eu vou chegar até vocês. Tá, eu vou enviar e aí a gente Pode colocar aqui no bate-papo, professora. Eu já vou deixar aqui, então. Cadê o bate-papo? É que ele está aqui, escondido. Pegaram? 092, isso. Ok, gente? Obrigada, boa noite. E Boa noite. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa noite, professora. Boa noite. Até segunda. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau, turma. Não se esqueçam tchau. que a próxima aula vai ter um intervalo grande, como a professora havia comentado, né? Uhum. Então, aproveita esse momento para realizar essas atividades, tá bom? Solicitadas. Ok. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok, botar fora. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Vou encerrar Tchau, a reunião, tá bom? Ok. Tchau. Tchau.